As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio do dom de língua, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada, pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, acha-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere o seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Na visão, eu começo a ver pessoas na ruas, andando normal. Parecia que era como se fosse um dia de filme, as pessoas andando com cachecol e essas coisas. Não sei dizer onde que a gente estava. Mas os meus olhos espirituais, eles começavam a olhar para cima. E o céu ele ficava todo vermelho assim, e as pessoas continuavam andando, como se tivesse percebido isso. Aí nisso eu começava a ver as pessoas andando assim, e eu via que várias pessoas desapareciam e só ficava roupa para trás. Aí as pessoas olhavam assim, começavam a mexer na roupa para saber o que estava acontecendo. Aí nessa visão eu continuo olhando e meio que eu sou transportado para um outro lugar. Eu vi a pessoa como se ela fosse povo oriental, japonês, chinês, eu não sei quem eles eram. Mas eu tava num bairro à noite e eu vi um homem. Ele tinha um cabelo lisinho, usava aquele cabelo de tigelinha. E ele tava andando assim, ele começava a ouvir um barulho muito estranho. Era um grupo de pessoas assim, fazendo um barulho muito estranho. E ele começa a andar assim, meio que com medo, né? Tipo, que som é esse? Era um som muito estranho. Aí ele começa a andar e ele acha. Ele tá andando como se fosse por becos, assim, aquela cidade japonesa que são várias ruas e tem becos, são muretadas. Aí ele anda por um desses becos e ele acha como se fosse um grupo de pessoas fazendo um barulho muito estranho, andando tudo torto. E eles ficavam sangrando pela boca e pelos olhos, só que era numa cor preta, bem escura assim, ficava pingando e ficava fazendo um barulho muito estranho. Aí esse homem ele vê e esses bichos começam a correr atrás dele, começa a correr. Nisso eu vejo como se ficasse de dia, aconteceu esse caso assim, e vejo como se fosse uma loucura se espalhando assim, como se fosse pelo Japão, sei lá. Eu vejo os repórteres passando uma notícia. Tinha um cara que ele tava usando um terninho, ele tava usando um terno azul, e embaixo tinha um monte de letras vermelhas passando, e ele passava uma notícia muito ruim assim. Enquanto ele tava passando essa notícia, eu via tipo como se fossem esses zumbis que sangram pela boca, correndo e matando ele na frente da câmera, assim. E nisso eu vi as pessoas ficando assustadas que estavam assistindo essa notícia e o caos se espalhando assim pela rua. Pessoas olhavam pelos prédios, assim, os prédios altos da China, ou Japão, sei lá qual era esse. Eles olhavam lá embaixo e viam um monte de gente correndo e gritando assim. Via aviões caindo e explodindo e eles não sabiam o que estava acontecendo. E as notícias não falavam direito o que que era, eles ficavam falando como se fosse uma pandemia que acabou de acontecer. Enquanto eu olhava essas coisas, a minha visão foi direcionada para aquele acelerador de partículas, aquele CERN. Eu via como se ele estivesse ligado à máquina, num dia especial assim, não sei qual. E aquelas partículas começavam a girar muito rápido e os cientistas de lá, que usam aqueles jalecos brancos, eles começaram a ver como se fossem descargas de energia, eles ficavam tipo falando desliga, desliga. Até que meio que a máquina ela quebrou, explodiu assim. E eu comecei a ver como se fosse uma rachadura, algo como se fosse uma rachadura temporal, algo assim. Ela era preta e causando um monte de energia assim. Aí eu vi um monte de mãos enfiando nessa rachadura assim e forçando pra abrir e saindo de dentro assim. Aí eu via o cientista com cara de assustado assim, correndo e apertando o botão de emergência que fechava todas as comportas, tentando conter esse bicho lá dentro. Meio que ele já tinha essa ideia, né? Sabia que tava mexendo com uma coisa dessa, mas não sabia que podia sair de lá. Aí eu vi esses caras apertando as comportas, assim, algumas salas pegando fogo, tipo, tentando matar eles com fogo. Só que isso não fazia de nada, os demônios ficavam rindo e parecia que eles falavam que isso era inútil, assim. Aí eu vi eles quebrando as portas com maior facilidade, assim, nem parecia que era uma porta de aço.
Era aquelas portas bem grossas de aço, assim, grossa mesmo, pra aguentar uma bomba nuclear, por exemplo. E eles fazendo um furo assim, rasgando como se não fosse nada. Depois eu vi eles subindo do solo e começava a simplesmente torturar e matar um monte de gente daquele povo que tem aquela cidade sempre do acelerador de partículas. Aí nisso, na visão, eu comecei a ver usinas nucleares. Parecia que um monte de usina nuclear explodiu assim do nada. Aí eu vi aquela bola de fogo e aquela pressão de vento que faz, que eu não sei explicar, mas ele tava mandando um vento muito forte assim que eu vi devastar um monte de cidades. Também eu vi tipo um monte de fumaça subindo e me contaminando as áreas assim. Era como se fosse os princípios dos princípios das dores. Eu começo a olhar pelo resto do mundo. Eu vejo como se essa vacina, essa gosma assim que as pessoas estão soltando, ela se espalhou para vários outros cantos em si na China. Eu também vi que aquele reator lá, as usinas de coisa que tinha estourado, eu vi que elas também tinham feito aqueles zumbis ficarem diferentes. Eles sofreram como se fosse uma mutação genética. Nisso eu comecei a ver cidades, muitas cidades. Esses bichos que soltavam essa gosma preta pela boca e pelos olhos, elas ficavam andando pela rua assim e comiam as pessoas que achavam e outras pessoas se contaminavam. Eu comecei a ver um rapaz, não sei quantos anos ele tinha, mas alguém começou a bater na porta dele assim desesperado. A porta dele era aquelas portas brancas de madeira e era de prédio. Aí ele abriu assim, deixou o cara entrar e parecia que esse cara ele estava contaminado, só que ele não contou para esse moço. Aí esse moço ele tava fazendo alguma coisa na casa dele e esse cara ele começou a se transformar assim, começou a soltar essas gosmas pretas. E quando esse cara que abriu a porta para esse cara entrar, ele começou a atacar ele. Só que ele meio que conseguiu se defender do ataque, mas ele também foi mordido. E meio que tinha um hematoma muito feio assim no braço dele que ele mordeu. Mordeu no braço mesmo. Tinha um formato da mandíbula humana assim, os dentes e tudo, só que tinha umas veias muito grossas e pretas assim que ia se espalhando. Aí pegava tipo um cinto e tentava amarrar no braço dele assim pra contaminação não se espalhar. Mas meio que não funcionou, né? Ele morreu também. Nisso eu vi que os presidentes, eles estavam mandando comunicado falando para as pessoas ficarem em casa, essas coisas e não sair porque tava essa loucura aí fora. Aí eu vi eles começar a apresentar um monte de robô para a humanidade assim, como se esses robôs eles fossem usados para combater esses zumbis. Aí eu vi eles descendo na cidade, eles começaram a atirar nesses caras que tava sangrando muito assim, e eles tinham vários demônios espalhados por aí, então era uma loucura total. Só que essas pessoas que elas estavam em forma de zumbi que sangrava pela boca, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Tinha almas lá dentro. Então meio que eles ficavam sangrando só pela boca, mas quando eles matavam alguém que eles conheciam, que era importante, eles começavam a chorar. Que era como se eles não conseguissem controlar o corpo deles. Tipo, eles estavam fazendo movimentações voluntárias. Aí quando eles matavam alguém que eles gostavam, que era importante, ou que eles faziam o que eles não queriam, eles começavam a chorar porque era a única coisa que podia fazer. Era a reação normal do corpo. Era como se eles estivessem vivos, eles enxergassem ou vissem, mas não pudessem controlar absolutamente nada do corpo. Então, essa gosma controlava 100%. Ou controlava onde ele queria olhar, o que ele queria ouvir, assim, essas coisas. Aí eu vi ele chorando muito assim, e depois vi esses robôs descendo e atirando nesses bichos para matar eles. Nisto, na visão, eu comecei a olhar pela perspectiva de uma outra pessoa. A cidade estava destruída, e eu comecei a olhar como se eu estivesse dentro dele. Nisso eu vi passando como se fosse aqueles aviões bem atualizados, aqueles caças do exército. Eu vi eles passando assim, eles passavam bem perto assim do chão. Eu vi como se, na visão dessa pessoa, ela se agachasse e colocasse a mão no rosto assim para se proteger. Depois disso eu via um barulho muito alto de um bicho extremamente estranho assim. E esse moço, que eu tava olhando pela perspectiva dele, ele começava a olhar para o final da rua. A rua era como se fosse um T, tinha como se para direita para esquerda e depois vinha reto na direção dele. Aí vinha um bicho totalmente vermelho, assim, feio, ele era bem barrigudo, assim, e ele ficava rugindo como se fosse, sei lá, um som estranho, era como se fosse um dinossauro rugindo. Nisso, aquele cara, ele começa a olhar para aquilo, ele começa a correr, aí tem um monte de escombros, carros, pessoas no chão, tipo, meio que com partes do membro esmagado pedindo socorro. E essa pessoa que eu tava vendo, ela tava usando uma jaqueta também. Ela ficava correndo assim, meio que olhava para trás para ver se o bicho tava vindo.
E ele vinha rugindo e ia na direção deles, assim, e esmagando as pessoas. Nisso eu comecei a ver que eles caçam de novo, e eles meio que começavam a atacar como se fossem mísseis, bombas, assim, tentando combater aquele bicho, né? Como se fosse uma invasão de aliens, assim, podemos dizer. Só que o negócio atingia e não fazia nada. Aí nisso, esse moço ele começou a olhar bem pra cima assim mesmo e tava vendo aqueles porta-aviões que leva aquelas bombas nucleares. Só que ele tava bem alto mesmo, assim. Aí você vê aquele barulho daquelas hélices lá, eu não sei repetir o som, e ele ficava olhando assim, e meio que ele já sabia o que que era aquilo, né? Aí ele entendeu que já era, e eu vi tipo ele correndo assim, abrindo um bueiro e entrando lá dentro. E a bomba caindo, né? Ela tava tipo com um paraquedinhas atrás dela enquanto ia caindo. E quando o moço ele tava correndo nesse bueiro assim, achando que ia se proteger da bomba lá dentro, tinha uma criatura extremamente bizarra lá dentro. Era como se ele fosse uma geleia, só que era um monte de rato junto assim, que fazendo aqueles cui, 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 cui. Mas era um monte de rato mesmo, era uma forma muito estranha assim. E tomava o bueiro todo. Era aqueles bueiros que tem a parte onde passa a água, que ela tava bem barrenta, e tem aquelas passagens, que é tipo como se fossem dois caminhos e ela vai se dividindo. E aquela fiação e canos de esgoto e também de gás e outras coisas que eu não sei que tem lá dentro. Mas eu vi lá dentro, que era canos. E esse bicho gosmento, assim, enorme, formado com um monte de rato e pelagem, assim, olhou pra ele e começou a ir atrás dele, mas andava muito devagar, assim. Então meio que o monstro tava lascado, porque a bomba nuclear tava caindo, tinha um bicho lá em cima que tava pisando e esmagando todo mundo, e ainda dentro do bueiro, que ele achou que seria seguro, tinha uma criatura dessa, estranhona. Na continuação da visão, eu volto a ver aquela bomba que eles soltaram. Ela era bem gorda, assim. Aí eu vi ela explodir assim, ela fez uma bola enorme de fogo, enorme, enorme mesmo. Ela comeu a cidade inteira. Com aquele buracão no solo, assim, e depois a bomba sumiu. E aquele avião que eu tinha visto, parece que tinha dado alguma coisa que fez o avião cair. E enquanto eu ficava vendo essas coisas, meio que do nada, era como se eu visse uma pessoa acordando de um sonho. Ela sonhou com todas essas coisas e viu, e ela acordou gritando, assim, como se ela tivesse tido um arrebatamento de sentidos e foi pro futuro ver esse desastre. Aí eu vi essa pessoa que teve esse sonho, ela acordava desesperada, gritando, assim. Eu vi ela pedindo perdão pelos pecados e falando que deu arrebatamento, algo assim que ela ficou. Aí eu via, tipo, a família dela entrando, assim, e pegando ela pelo braço e falando assim, calma, não aconteceu nada, a gente ainda tá aqui. E essa pessoa, ela meio que ficava na cama dela ainda, um pouco mais calma, mas ela ficava com a mão no cabelo, assim, ela ficava muito ofegante, respirando o tempo inteiro, assim. E parecia que era como se na cabeça dela ficasse falando a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento. Eles não sabem, eles não estão preparados, eles não estão me ouvindo a qualquer momento. É como se essa pessoa soubesse que o arrebatamento fosse, sei lá, daqui 5 minutos e ela sabe que tá vindo. E meio que ela também não sabe se ela tá preparada, se ela vai subir, se por ela ter pedido perdão pelos pecados, ela vai subir e ela tá, tipo, doida. Ela não sabe o que fazer, não sabe o que pedir perdão, não sei se ela tem a palavra, não sei se realmente o arrebatamento vai ser a qualquer momento, mas é como se ela estivesse ali falando: gente, tá começando, vocês não estão vendo, vocês não estão me ouvindo, vocês vai ficar, isso e aquilo. Nisso eu vi que também outras pessoas teve esse mesmo, não o mesmo sonho, mas esse sonho parecido. E vinha pra internet, ficava contando assim, e ficava falando desesperadão, assim. Outras pessoas recebiam esse testemunho, mas nem sequer colocava na internet, ficava ocultando para as pessoas não saber. E ficava colocando aqueles testemunho besta de pessoas que foi pro futuro, viu o arrebatamento e ficou e não falava mais nada. Outras pessoas davam o testemunho certinho, só que esses canais grandes de testemunhos, ele ia lá e cortava a parte importante. Então fazia parecer que não estava acontecendo nada. Era só mais um sonho de alguém aí que ficou no arrebatamento e acabou. Mas a parte importante, assim, eles não contavam. Tipo, eles não deixavam no vídeo. Via pessoas vindo no comentário assim falando, gente, esse vídeo tá faltando. Esse cara não tá contando a verdade, ele tá enganando vocês, ele está atrás só dos likes, sei lá o quê. E depois o dono do canal ia deletando esses comentários assim pra ninguém achar. Deixava o dono do vídeo bloqueado, deixava a conta que comentava lá bloqueado pra ninguém ver. Aí eu via como se estivesse fazendo uma super manipulação assim de informação. Eu continuo observando esse homem, que ele acordou na cama.
Ele grita muito, assim, ele chora muito, e ele é como se ele soubesse que vai ficar, sabe? Como se tivesse um pecado e tá puxando ele. Nisso eu vejo como se esse homem ele tivesse com os olhos espirituais abertos bem lúcido. E ele ficava ouvindo como se fosse um tic-tac batendo assim. Ele tá sabendo que tá acontecendo alguma coisa. Aí ele ficava gritando, chorando, pedindo perdão para Deus e ficava clamando assim o tempo que resta. Nisso eu comecei a ver pessoas na rua que também tiveram sonhos parecidos. E eles ficavam gritando muito alto, falando que o arrebatamento está chegando, que eles precisam se arrepender, que se eles não se arrepender vai ficar. Ele gritava, gritava assim. Você via ele gritando muito forte, assim, a garganta dele até sangrava, assim. Aí nisso que ele tava gritando, deu como se fosse um tim, como se o tempo tivesse chegado no final. Aí eu vi aquele cara que ele tava gritando e chorando, assim, falando pras pessoas, tava com uma Bíblia na mão também. Ele sumia do nada, fez aquele puf. E as pessoas estavam olhando assim, começavam a olhar assustados, assim, tipo, meu Deus, ele tava certo. Aquele cara que tava gritando e chorando na casa dele, que acordou no sonho, que o familiar dele tava achando até que ele era doido, ele estava te chamando a ambulância, assim, puf, sumiu. E o familiar gritando assim, ele tava gritando Roberto. Esse cara gritando, Roberto? Roberto? Roberto! Gritando assim, desesperado, procurando por ele, assim, não achando. Ele parecia que tinha escrevido alguma coisa antes de sumir. Não deu pra ler. Eu não sei direito o que ele escreveu. Mas eu sei que a família dele, assim, olhava e começava a ver o que ele escreveu e começava a chorar muito, porque já era. Ele meio que contou o sonho pra eles não acreditou porque achou que era paranoia e já era. E aquele cara que ficava gritando assim, sumiu. E as pessoas olhando, com os olhos abertos, assim, olhando e, putz, já era. Eu vi esse caso acontecer em outros cantos também, de pessoas falando de sonhos, assim, que tava tendo, que era muito real e as pessoas, tipo, o problema ainda não chegou na minha casa, então não tem problema. Aí nisso eu começava a ver, tipo, essas pessoas sumirem. Depois eu começava a ver como se fosse uma energia. Ela era numa cor meio rosa, só que acho que era uma. Tava vendo isso espiritualmente, né? E esse negócio começava a, tipo, fluir um pavor, um medo nossa, terrível, assim. As pessoas começavam a gritar do nada, assim, pro além. Tipo, eu vi pessoas que estavam dormindo, dava arrebatamento, não era levado, e começava a sentir uma energia muito estranha, assim, e começava a gritar com nada acontecendo, assim. Outras pessoas, assim, que meio que era batizado no Espírito Santo, ou tinha alguma coisa a ver com Deus, eu via como se saísse uma nuvem branca, assim, dela, mas ela ficou. Provavelmente era batizado no Espírito Santo, achou que seria salvo de qualquer jeito, não precisava obedecer, e aconteceu o que ficou. Outras pessoas eu acho que tinha a palavra de Deus, assim, aí meio que a palavra saiu dela, então ela perdeu o que ela tinha. Então essas pessoas elas se deram muito mal, assim, que não levaram a sério o que outras pessoas contou e o que outras pessoas ouviram. A minha visão, ela é transportada agora, eu vejo uma mulher. Ela tá tipo usando um shorts preto, curto, e uma blusa vermelha. A olho dela não é pequena, é grande, meio loira. Ela ficava chorando enquanto falava, ela ficava falando, não, não acredito que eu fiquei. Ficava falando como se ela fosse condenada, ela ficava falando não toda hora, assim. E meio que eu vi ela correndo assim pela casa, ela trancava algumas coisas e depois ela ficava pensando, o que que eu faço, o que que eu faço? Mas essa mulher, pelo incrível que pareça, parece que ela já tinha assistido ou ouvido pelo menos uma vez sequer na vida o canal Espírito Santo Ministra. Aí veio como se fosse um flash bem forte assim na cabeça, assim, algo que ficava sinalizando aquele canal, aquele canal. Aí ela obedecia e entrava. E aí começava a assistir os vídeos. Outras pessoas eu via como se viesse um sussurro que ficava falando azeite na lâmpada. Mas era um sussurro mesmo, era como se tivesse um ar falando. Aí as pessoas iam lá e entravam assim. E nessa moça que eu tava vendo, que tá usando shorts curto, vinha uma criatura extremamente estranha, assim, que batia na janela dela. Ela era naquela janela em forma de cruz, assim, tinha aqueles vidros brancos. A criatura era como se ela tivesse era um corpo deformado, mas a cabeça era como se fosse aquela cabeça de polvo, e aqueles tentáculos grudou na janela, assim, ficou se espalhando, assim. É uma coisa horrível de ver, assim, a menina olhou assim e ficou branca. Tipo, ela já era branca, mas ela ficou mais, ficou pálida com a cena que ela viu. Era um bicho muito feio. Ele tinha a cabeça de Lula, só que os tentáculos eram como se ficasse na boca, assim. Aí ele grudou naquela janela e se espalhou, assim, como se quisesse entrar, mas não conseguia. Terrível. Eu ainda continuo olhando aquela mulher que estava com aquele shorts curto.
ela tá assistindo, que é os canais Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra, só que ela assiste assim de cara no chão. Ela vai chorando pra clicar cada vídeo assim, e ela vai ouvindo e vai entendendo tudo. Enquanto eu vejo essa moça, a minha visão sai pra fora e eu vejo como se os demônios ficassem batendo em volta da casa dela pra tentar tirar o foco dela. Nisso eu vejo como se em cima da casa de todas as pessoas assim que tá pelo menos assistindo esse canal ou tá lendo a Bíblia, alguma coisa assim, aparece como se fosse um cronômetro em cima da casa. Tipo um tempo que a pessoa tem para se encher da palavra de Deus. Deus deu um tempo para cada um, né? Basta a pessoa usar de acordo com o que tem. Aí os demônios parece que sabem, eles ficam tentando criar barulho, confusão, coisa assim, para passar o tempo, a pessoa não se encher da palavra o suficiente, não entender o que precisa fazer e tecnicamente já negar o nome de Arruxa, porque na hora que o tempo acabar os bichos vão entrar. E se a pessoa ela não estiver preparada, ela vai morrer e sabe lá onde vai aparecer, né? Ainda nessa história, nessa visão, eu ainda continuo vendo essa moça com esses shorts curto preto. Ela meio que não quer muito aceitar a ideia de que precisa da vida. Ela meio que entende que é mais fácil ela morrer logo do que passar por isso. Aí eu vejo ela como se ela ficasse. Parecia que ela tá fazendo uma dança, assim. Eu não sei se ela era bailarina, né? Mas. Parecia que ela tava meio que possuída, assim, ia fazendo uma dança e ela tocou na maçaneta. Só que veio como se fosse uma voz pra ela que falava não. Aí meio que ela entendia tudo e começava a chorar. E por pouco, assim, ela não abriu a porta. E entregou a vida para os demônios condenar ela. Aí meio que ela ficava, tipo, de joelho, segurando a mão na maçaneta e ficava chorando, pedindo perdão pelo que fez. Aí ela voltava pro PC, o semblante dela, tipo, melhorava muito, assim. Era como se ela tivesse ficado pura, ela não tava mais que nem antigamente. Eu vejo ela como se ela começasse a meio que ter um brilho, assim, sei lá. Antes eu via ela toda apagada, mas agora eu vejo ela como se ela tivesse um brilho, ela tivesse tipo, uma luz de esperança. Depois que ela se consertou, assim, com Deus, né? Pediu perdão realmente pelos pecados e entendeu o que precisava fazer e voltou a ver os vídeos, eu comecei a ver outros tipos de demônios. Ela estava num lugar que parecia um restaurante, mas ao mesmo tempo parecia como se fosse uma boate. Eu via, tipo, eles rindo, se divertindo, cantando, contando piadas, essas coisas e comendo carne humana. E enquanto tava vendo isso, eu comecei a ver de novo a casa daquela moça. Aí eu vi aqueles carros que tem aquela parte do fundo que é aberta, que parece uma piscina. Eles trouxe caixa de som e colocou assim e começou a tocar as músicas que ela mais gostava. Só que ela tava tão espiritual que basicamente essas coisas nem incomodavam pra ela. Então o Satanás ele tentou fazer de tudo pra tirar a concentração dela, mas ela tava tão espiritual, ela entendeu tão bem o que precisava fazer, que era como se ela tivesse focado assim, ela como se ela fosse aqueles cavalos que tem aquelas duas pás do lado dos olhos e só olhava para frente. Ela não tirava a atenção dela de olhar para o lado nem para a direita, ela estava 100% assim olhando para o PC e ouvindo os áudios, entendendo tudo. E era engraçado que quanto mais tempo ela ficava vendo essas coisas, mais brilhosa eu via ela. Era como se, sei lá, ela fosse ser arrebatada ali mesmo. Tipo, ela já era branca, né? Mas era como se ela começasse a soltar, tipo, luz, assim, dela, assim, ela tava brilhando muito. Era como se ela tava se tornando verdadeiramente uma pessoa espiritual e tava entendendo o que precisava fazer mesmo. Meio que essa moça que eu vi ela brilhando, eu vejo ela se levantando com tudo, assim, do PC que ela tava assistindo, e ela tava muito brilhosa. E ela começava a rir, e ela falava uns negócios como se ela estivesse profetizando, assim. E ela simplesmente, ela vai assim, toda brilhosa e abre a porta por conta própria e sai pra fora. O tempo dela nem tinha acabado. Ela meio que fez como se fosse uma profecia para si própria, para outras pessoas. Eu não consegui ouvir o que ela estava falando, mas sei que era como se ela fosse tomada por um espírito, assim, de Deus, e esse espírito começou a profetizar pela boca dela as coisas que ia terminar de acontecer no mundo e com ela. E ela abriu a porta assim e se entregou por livre e espontânea vontade aos demônios lá. E os demônios meio que pegou assim, só que pegou ela com muito receio, assim, ela, sei lá, ela parecia que era nojenta pra eles, assim. Eles nem quis tocar muito nela, assim, direito e começou a levar. E eu não vi isso só numa pessoa, eu vi isso em outros, assim, em outros casos. Eu só esqueci de contar, mas eu vi, tipo, outras pessoas, homens, mulheres, crianças, que estavam brilhando, assim, falavam alguma coisa como se estivesse profetizando algo, tipo, da palavra de Deus, ou várias promessas, e abria a porta e saía, como se eles fossem tomados por um espírito que ajudasse eles, sei lá. Eles brilhavam muito. E o cronômetro, assim, ficava contando ainda, só que não era o tempo dos demônios vir pra pegar.
Mas se a pessoa ela se entregava antes do tempo e o cronômetro em cima ele rachava. Aí a pessoa era pega e era levada lá para os campos. Nisso eu ainda continuo vendo essa moça, que ela estava super brilhosa. Antes eu vi ela como se ela estivesse usando um shortinho preto curto, mas quando ela abriu aquela porta e ela saiu lá para fora e ela estava toda brilhosa, eu via como se ela usasse um vestido branco assim, ela estava muito bonita. E tipo, os demônios eles vinham, pegavam ela e ficavam fazendo uma cara de nojo assim pra ela, sei lá. E eles jogaram um monte de empecilho assim na rua pra que ela não conseguisse chegar até lá. Ela tava descalça, inclusive. Só que toda hora que ela pisava num caco, ela pisava num prego, ela pisava em alguma coisa, ela ficava batendo palma e ficava gritando glória a Deus, aleluia, glória. Cada passo que ela dava assim, e ela ia falando uma promessa, como se ela fosse sobreviver, ela fosse dar vida, ela fosse suportar. E enquanto eu via essa moça brilhosa, branca, assim, tinha várias outras pessoas que estavam indo no mesmo esquema, sabe? Tipo, batia palma, gritava, cantava hinos, assim, que eles sabiam, ou simplesmente começava a falar várias coisas sem parar, assim, parecia, sei lá, uma metralhadora. Ficava falando, 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 assim, até chegar na cadeira. E os demônios ficavam com uma cara desesperado porque não tava conseguindo tirar aquela pessoa daquele foco que ela tava. E parece que cada vez que ela sofria algum dano, assim, ela brilhava cada vez mais. Aí vai como se os demônios ficassem com a visão meio ofuscada, assim, eles colocando o braço na frente, porque ela tava brilhando muito. Eles e elas, né? Aí nisso eu vi essa moça, ela tava numa cadeira de tortura, assim. Eles batiam, batiam nela, assim, fazia tudo, e ela ficava rindo e chorando. Aí ela ficava falando aquela frase que Estevão tinha dito, que tava vendo o filho do homem à direita do pai. E ela ficava rindo, assim, chorando e olhando sempre pra cima. E os demônios batia, batia, ela não parava de rir e chorar, assim, como se ela já tivesse salva. E ela acaba toda hora falando, eu vejo a glória de Deus, eu vejo Deus aqui. Ela acaba falando, tipo, algo assim, e ficava, tipo, rindo, chorando. Se tivesse com os braços soltos, batia palmas, assim. E os demônios, tipo, irados, assim, ficava rangendo os dentes, assim, contra ela, porque eles sabiam que já perdeu aquela alma. Aí depois eu ouvi eles colocando aquele óculos e ela entrando naquele jogo e ela ficava com uma luz em volta, assim, como se estivesse brilhando, assim. Isso representava até dentro do jogo, tipo, ela via assim, brilhando, assim. E ela ficava rindo e eu via ela, tipo, fazendo uma dancinha mesmo, parecia tipo um balé. Tipo, eu via ela cruzando os braços assim, levantando as pernas e fazendo uma dancinha, como se fosse uma dança de vitória. Aí os demônios, os bichos vinham assim, tudo pra enganar, mas a bolha, a luz assim, era tão forte que eles não conseguiam chegar perto. Aí nisso, tinha outras pessoas também, tá, gente? Mas só tô focando nela. Aí nisso eu vejo, tipo, ela morrendo na carne, né, porque os demônios não conseguiam fazer nada. Só que o semblante da cara. Eles não torturam a cara dela, só que a cara dela assim tava. Sabe quando uma pessoa morre e dá aquele aspecto de paz pra pessoa? Tipo, ela morreu num sorriso, assim, numa alegria pura. Que os demônios, tipo, ficavam rangendo os dentes, ficava xingando ela um monte de coisa. E ela saiu muito rápido, assim, do corpo dela. Não foi uma bolinha que ela primeiro saiu, ficou flutuando, depois veio os anjos levando devagarinho. Ela subiu muito rápido, parecia um tiro. Aí termina a história. E nisso eu também não vi que foi só ela, eu vi outras pessoas. Eu posso dizer assim, que a maioria das pessoas que assistiu o canal, que entendeu o objetivo, eles todos ficaram nesse aspecto brilhoso. Tipo, era impossível que essa pessoa, ela negasse o nome de Yahushua, que ela negasse alguma coisa na tortura. Tipo, todos que eu vi assim, que foi como ela, que não foi poucos, foi bastante, eles todos estavam brilhosos, eles todos riam, falavam as promessas, e já ficavam vendo como se elas já estivessem salvas, estivessem lá em cima. E no final das contas, ela chegou e foi salva. Porque tinha um entendimento dentro dela. Ela era como se ela fosse, sei lá, tomada pelo esse entendimento de dar vida. Era como se ela tivesse muito pura para estar nesse mundo.